Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a luz e a força do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos ainda no período quaresmal, porém, já estamos entrando no período da Semana Santa e vamos falar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos, que inicia propriamente aí o período da Semana Santa, um momento rico e intenso de oração, nos chamando a viver essa dinâmica do Cristo que sofre, mas por amor Ele nos convida a vivenciar também esse tempo da entrada em Jerusalém com Ele, a partir da humildade, a partir da simplicidade e da singeleza do nosso coração. E o grande significado do Domingo de Ramos é, na verdade, a entrada dele em Jerusalém, o início de seu processo de entrega total para a salvação da humanidade. Quando Cristo entra na cidade, sentado sobre um jumento, está simbolizando o domínio do homem sobre a mente. Uma nova era que inicia. Todo esse processo atinge diretamente a sociedade moralista e radical da época, que não aceita as palavras do Salvador. A partir daí começa a Semana Santa, onde a Sexta-feira Santa haverá a crucifixão e no domingo a ressurreição de Jesus. O Domingo de Ramos abre solenemente a Semana Santa com a lembrança das palmas e da paixão, da entrada de Jesus em Jerusalém e a liturgia da palavra que evoca a paixão do Senhor no Evangelho de Lucas. Nesse dia, entrecruzam as duas tradições litúrgicas que deram origem a esta celebração alegre, grandiosa, festiva. Liturgia da Igreja Mãe da Cidade Santa, que se converte em mimesis, ou seja, imitação do que Jesus fez em Jerusalém, e a austera memória, anamnese da paixão que marcava a liturgia de Roma. Liturgia de Jerusalém e de Roma, juntas em nossa celebração, com uma evocação que não pode deixar de ser atualizada, sempre revivida e atualizada a partir da história do momento crucial que é o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, nos trazendo aí Jesus, o ressuscitado Cristo, a partir da nossa fé que vivenciamos o Cristo que vive e reina em nosso meio. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca o fim daquilo que Jerusalém representava para o Antigo Testamento e assinala o início da nova Jerusalém, a Igreja, que se estenderá por todo o mundo como um sinal universal da futura redenção e do amor de Deus para a humanidade. Na Igreja primitiva, a celebração desse domingo focalizava aspectos diferentes. Em Roma, o tema central era a paixão do Senhor. Em Jerusalém, era a entrada triunfal de Jesus, destacando a procissão dos ramos. Atualmente, as duas tradições se integram numa única celebração. Por isso, a celebração começa com o rito da bênção dos ramos, a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a procissão. Termina com a celebração da Eucaristia, com a proclamação da paixão. Nos unimos ao povo de Jerusalém, que aclama alegre e feliz: Hosana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O povo estende seus mantos a Jesus, que passa, montado num jumentinho, e com entusiasmo o saúda com ramos nas mãos. Os fariseus reclamam dessa agitação exagerada. E Jesus responde: se eles se calarem, as pedras gritarão. É a entrada do Príncipe da Paz, que esconde os trágicos acontecimentos da paixão. Somos convidados, portanto, a contemplar
a paixão e morte de Jesus. Segundo a narrativa de Lucas 22, versículo do 1 ao 49. O sentido da paixão e morte de Jesus, a morte de Jesus deve ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus percebeu que o Pai o chamava a uma missão: anunciar a boa nova aos pobres e pôr em liberdade os oprimidos. Para concretizar este projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina fazendo o bem e anunciando um mundo novo de vida, de liberdade e de paz, de amor e de justiça para todos. Ensinou que Deus é amor e não excluía e não exclui ninguém, nem os pecadores, e ensinou que os pobres e os marginalizados eram os preferidos de Deus. Avisou os ricos e os poderosos de que o egoísmo e o orgulho só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque com as autoridades que se sentiram incomodadas com a denúncia de Jesus. Não estavam dispostas a renunciar poder, influência, domínio, privilégios. Por isso prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram-no na cruz. A morte de Jesus é consequência do anúncio do reino que provocou tensões e resistências. O evangelista Lucas nos mostra Jesus dizendo: "Fazei isto em minha memória." Não é apenas repetir as palavras de Jesus sobre o pão e o vinho, mas também a entrega de Jesus, a doação da vida por amor. Apresenta a discussão sobre quem era o maior. Jesus avisa que o maior é aquele que serve. Apresenta seu exemplo e convoca os discípulos a fazerem o mesmo. No Jardim das Oliveiras, acentua a fragilidade humana de Jesus. Fala do anjo, do suor de sangue e da submissão total ao projeto do Pai. Aparece a bondade e a misericórdia de Deus em gestos concretos. Cura do guarda ferido por Pedro. As palavras na cruz: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz." Ao bom ladrão: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso." Preocupa-se com as mulheres que choram sua morte. Chorai comigo no paraíso. Chorai antes sobre vós e sobre vossos filhos. Simão de Cirene carrega a cruz atrás de Jesus. Ele é o modelo de discípulo que toma a cruz de Jesus e o segue no caminho. Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação a um Deus que é amor e que tornou-se frágil. Mas, por amor, Ele nos ama profundamente, que se entrega na cruz, assumindo a total responsabilidade por nossa vida, ou seja, nos amando, nos resgatando para a vida plena em Deus. Por amor Ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai e, estendido no chão, esmagado contra a terra, traído, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Não desistiu. Confiou na graça plena do Pai, na presença infinita de Deus, que é amor. Somos convidados, assim, a contemplar a cruz, onde se manifesta a entrega total, o despojamento de si mesmo. Portanto, o amor de Jesus por cada um de nós. O amor este derramado e total, pleno à humanidade. Jesus está aí, mostrando seu rosto misericordioso, bondoso e misericordioso
para cada um que se abre a vivenciar essa presença amorosa, para compreendê-lo e caminhar contigo. Portanto, significa assumir a mesma atitude de amor, de entrega e solidarizar-se com os que continuam sendo crucificados. Significa ainda denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo. Significa evitar que os homens continuem a crucificar os outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Eis a contemplação da cruz. Quando significa tudo isso, ou deixar o nosso egoísmo, deixar os nossos medos, os preconceitos, e amar a cada um sem medida, ou seja, o amor ágape, o amor sem interesse, com o mesmo amor que Jesus nos amou e nos ama profundamente. Ainda somos convidados a começar a Semana Santa com um novo ardor. Que o grito de alegria de hoje não se converta em crucifica-o na Sexta-feira Santa, mas deve nos converter a vivenciar o amor pleno, gratuito, o amor despojado de Deus para cada um de nós, o amor da liberdade pura, o amor do perdão, da misericórdia, da solidariedade, da sensibilidade. O amor que nos dá a vida. Que os ramos que são brotos novos de propósitos santos não murchem nas mãos e se convertam em ramos secos. Caminhemos até a Páscoa com amor, esperança, coragem, confiança e perene alegria. Os ramos que vamos levar para casa hoje ou no domingo próximo, isto é, os ramos bentos, são como lembrança desta celebração, ou do momento do encontro com Jesus, passando por Jerusalém, nos convidando a caminhar com Ele e acreditar na vida. E ao levarmos os ramos bentos para casa, possamos sentir a presença do sagrado, a presença do Deus que nos abraça e nos ama tanto, que aproxima de nós a tua bênção por sinais, por gestos, e que esses ramos possam ser o sinal da proteção nos nossos lares, nas nossas famílias, e ao mesmo tempo não podemos ver nos ramos sinal folclórico, porque eles não são como folclore, mas são ramos que aproximam de Deus, a bênção, a bondade, ou seja, vivenciando aquele momento da Semana Santa, ou do Domingo Santo, do Domingo de Ramos, onde acenamos, marcando a entrada de Jesus em Jerusalém, a alegria, Hosana, o filho de Davi, aquele que vem. Portanto, não usemos os ramos santos como amuletos da sorte ou da proteção contra os perigos, mas como algo sagrado, que levamos para casa como um sinal visível do compromisso assumido de seguir Jesus no caminho ao Pai. A presença dos ramos em nossos lares deve ser uma lembrança de que hoje aclamamos Jesus como nosso Rei e que desejamos aclamá-lo durante toda a nossa vida, como nosso Salvador, tendo-o como presença amorosa e iluminadora da nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vivamos uma Semana Santa intensa em oração, buscando compreender o rosto de Deus, que está sempre nos olhando com ternura, com carinho, tentando, sempre nos perdoando, nos amando. Confiemos na tua presença e sejamos nós aí caminhantes com Ele, assim como Jesus está sempre caminhando conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desçam sobre vós, pela intercessão de nossa querida Mãe, a Imaculada Conceição, a paz, a esperança, as bênçãos do Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na alegria e na esperança do nosso Deus.